E quando Deus começa a fazer justiça, será que estamos preparados para ir até o fim? Porque começar bem não é o mais difícil. O desafio é permanecer firme, sem se desviar no meio do caminho. Nos capítulos 10, 11 e 12 do segundo livro dos Reis, vamos ver o avanço do juízo sobre a casa de Acabe, uma reviravolta inesperada em Judá, e o início de um reinado que começa bem, mas também revela algo muito importante sobre constância espiritual. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 10, vemos a continuação da missão de Jeú. Ele havia sido levantado por Deus para trazer juízo sobre a casa de Acabe, e agora ele leva isso até o fim. Jeú envia cartas aos líderes de Samaria, desafiando-os a escolher um sucessor da casa de Acabe para lutar. Mas eles, com medo, decidem se submeter. Então Jeú ordena algo extremo, a execução dos 70 filhos de Acabe. E isso acontece. As cabeças são levadas até ele como prova. Pode parecer chocante, e realmente é. Mas isso mostra o cumprimento exato da palavra que Deus havia liberado contra aquela casa. Depois disso, Jeú continua eliminando todos os que tinham ligação com Acabe. Mas ele não para por aí. Ele também age contra o culto a Baal. Com estratégia, ele reúne todos os adoradores de Baal em um grande templo, sob o pretexto de oferecer um grande sacrifício. Mas, na verdade, era uma armadilha. Quando todos estão reunidos, Jeú ordena que sejam mortos. E o templo de Baal é destruído. Aqui vemos algo importante. Jeú executa o juízo de Deus e remove uma idolatria que havia contaminado o povo. Mas o capítulo também revela uma falha. Mesmo fazendo tudo isso, Jeú não abandona completamente os pecados de Jeroboão. Ele continua com os bezerros de ouro. Ou seja, ele começou com zelo, mas não foi completo na obediência. E isso gera consequências. No capítulo 11, mudamos o foco para o reino de Judá. E aqui vemos uma reviravolta dramática. Atália, mãe do rei Acasias, ao ver que seu filho morreu, decide tomar o poder e, para isso, ela tenta eliminar toda a descendência real. Uma atitude cruel que quase apaga a linhagem de Davi. Mas no meio disso, um bebê é salvo. Joás é escondido por sua tia, dentro do templo. E ali, ele cresce em segredo por 6 anos, até que o sacerdote Joiada entra em ação. Ele organiza um plano, reúne guardas, líderes e apresenta Joás ao povo como o verdadeiro rei. Atalia é derrubada. E mais uma vez vemos algo poderoso quando parece que tudo acabou. Deus preserva uma promessa. A linhagem de Davi não foi destruída. No capítulo 12, vemos o início do reinado de Joás. E ele começa bem. Enquanto está sendo orientado pelo sacerdote Joiada, ele faz o que é certo aos olhos do Senhor. Uma de suas principais ações é restaurar o templo. Ele percebe que a casa de Deus estava negligenciada e decide agir, organiza ofertas, levanta recursos e inicia a reforma. Isso mostra zelo, compromisso, responsabilidade. Mas também vemos um detalhe importante. Mesmo com essas ações, os autos ainda não são totalmente removidos. E mais à frente, percebemos que, quando a influência de Joiada diminui, Joás também se desvia. Ou seja, sua fidelidade estava muito ligada a quem o influenciava. Isso nos ensina algo
essencial. Não podemos depender apenas da fé de outras pessoas. Precisamos desenvolver nossa própria firmeza com Deus. Ao longo desses capítulos, vemos 3 verdades muito claras. Começar bem é importante, mas terminar bem é essencial. Deus sempre preserva seus planos, mesmo quando tudo parece perdido. E a obediência parcial ainda impede uma vida totalmente alinhada com Ele. E a pergunta que fica é: você está apenas começando bem? Ou está construindo uma caminhada constante com Deus? Porque no final, não é sobre momentos, é sobre permanência. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa permanecer firme na fé. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe sua vida.